Hoje, na Noite dos Sentidos, um trio inesperado. Conhecemos o DVD de Sílvia Torres. Ela é Sonas Fly. Ainda a Escola de Arquitetura da Universidade dos Açores. Bem-vindos à Noite dos Sentidos, com Vasco Perno. Olá meus amigos, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Noite dos Sentidos. É sempre assim, ao fim de semana, à noite, na televisão pública, nos Açores, na RTP Internacional e também na internet em acores.rtp.pt. Ainda bem que se junta a nós e arquitetámos um programa absolutamente fantástico para esta noite de fim de semana. Arquitetámos um programa cheio de arquitetura, obviamente, e conseguimos fazer aqui umas misturas um bocadinho estranhas, porque extrair de um curso de arquitetura algo que tenha a ver com música não é muito habitual, mas nós vamos conseguir fazê-lo hoje aqui, porque temos aqui os convidados do nosso programa, são precisamente os alunos e professores do curso de Arquitetura da Universidade dos Açores. Eles aqui estão, uma salva de palmas, muito obrigado por terem vindo. São os nossos meninos e meninas que nos fazem companhia esta noite. E além de falarmos de arquitetura, mostrarmos arquitetura e ouvirmos arquitetura, vamos também falar de uma agradável surpresa, que é sempre muito bom quando recebemos os nossos amigos aqui em casa. E Sílvia Torres, ela aqui está, com o seu novo DVD, nós vamos falar dela, Sonas Fly, lembram-se com certeza. A Sonas Fly está aí com projetos fantásticos, ela esteve aqui no início, logo no início da nossa Noite dos Sentidos, e regressa hoje para nos falar de muitos e bons projetos que está aí a fazer. E, por exemplo, misturar a música da Sonas Fly com sushi também é algo que pode parecer estranho, mas não é, e vai ficar a perceber tudo isso e muito mais nesta nossa edição da Noite dos Sentidos. Bom, mas vamos a isto, vamos falar de arquitetura aqui no nosso programa, e o curso de Arquitetura da Universidade dos Açores, sobre o qual vamos conversar nesta nossa edição, tem aqui hoje muita coisa interessante para mostrar e para conversar, e vamos querer saber mais. Primeiro, vamos falar com as senhoras professoras, é verdade. Depois, então, havemos de falar mais com os alunos. Então, vamos convidar aqui as professoras Celina Val e Joana Guarda. Uma salva de palmas para elas, aqui estão. Olá, Celina. Olá, boa noite, muito obrigado. Faz favor de sentar. Olá, minha amiga. Olá. Muito obrigado por terem vindo. Façam um favor de se juntar aqui aos nossos salões. Então, aqui em termos de arquitetura, acha que o nosso estúdio está assim simpático ou não? Ou isto precisava aqui assim de umas obras? Tem alguma originalidade. Tem muitas coisas originais. Temos aqui maquetes, temos aqui pintura. Umas esculturas fora de comum. É verdade, nós normalmente temos aqui umas esculturas, hoje temos isto aqui cheio de maquetes aqui no nosso estúdio. Bom, muito obrigado por terem vindo e não só por terem vindo, mas por nos terem ajudado aqui a preparar um programa diferente, onde vamos falar de arquitetura, porque normalmente os seus arquitetos estão assim um bocado afastados das comunicações sociais, não é? Assim, então passam muito tempo a fazer desenhos e não falam muito da sua obra, não é? Eu acho que é uma ideia que temos transmitido, mas é uma ideia que talvez se venha a formar, porque normalmente arquitetos têm muito trabalho e muitas coisas para coordenar. O arquiteto, no fundo, é quem coordena toda uma obra. Mas nós, curso de Arquitetura, estamos a fazer um esforço para poder trazer o curso de Arquitetura até cá fora e poder contatar não só com as pessoas, mas com as empresas e com, nomeadamente, as juntas de freguesia, que nos parece importante. E já temos feito trabalhos, nomeadamente houve um workshop de materiais tradicionais em que juntamos a Junta de Freguesia da Maia, que se envolveu imenso, mais os pedreiros da Junta de Freguesia da Maia. Foi um trabalho muito interessante, porque os pedreiros passaram para os alunos tudo aquilo que conheciam e os alunos aprenderam com os pedreiros a trabalhar. E a professora Joana Guarda, é verdade que os arquitetos e os engenheiros continuam a ser tipo Sporting e Benfica? Ou seja, têm que viver uns com os outros, mas aquela coisa não corre muito bem, é verdade? Sim, é uma grande verdade. Eu acho que são formações muito distintas, não é? Um muito no campo das artes e o outro muito no campo técnico, mas nós precisamos uns dos outros e eu acho que cada vez mais as equipas são pluridisciplinares e estamos já
a habituar-nos a viver todos juntos, eu acho que sim. Mas no decorrer das obras não há obra que se preze que não tenha assim uma discussão entre o arquiteto e o engenheiro. Sim, é? obviamente. Nem e a também obra com o presta para nada, claro, não é? Claro. Se não tiver assim uma discussão. Agora, o que não tem discussão é o êxito que tem sido o curso de arquitetura da Universidade dos Açores, não é? Isto tem sido, começou em 2004 Exato. E tem sido um sucesso. Tem. Sim, portanto, o curso realmente iniciou em 2004 e nós trabalhamos com um protocolo com outra universidade, que é o ISCTE em Lisboa, e, portanto, cá só são lecionados os 2 primeiros anos e os alunos daqui transitam automaticamente para o ISCTE, onde fazem mais 3 anos e aí completam o mestrado integrado em arquitetura. Posso dizer que estes 2 anos que eles fazem cá têm um corpo docente bastante jovem, e isso também acaba por caracterizar muito o nosso curso, e dentro desses 9 docentes, 4 deles são arquitetos, portanto há ali um cariz muito forte de apoio à arquitetura. Esse curso, portanto, os conteúdos programáticos vêm todos realmente do ISCTE, o que assegura esta grande paridade na formação que é dada cá e com a escola no continente. Sim. E, portanto, há uma intenção também de não só captar jovens promissores na arquitetura dos Açores, mas também já se passa o contrário, também vêm jovens que pretendem ser arquitetos e que vêm de outras partes do país? Sim. Já, logo desde o primeiro ano, em que abriu, desde 2004, temos tido alunos do continente, e há nomeadamente alunos do continente que podem, por diversos programas, porque há enquadramentos passíveis para se fazer isso, promotar para o continente sem acabar o segundo ano, e eles preferem manter-se cá e acabar o curso cá. Tem acontecido isso. Portanto, esta troca de informação entre continente e ilhas também é importante, porque as pessoas que estão cá têm uma visão do que é a ilha e os alunos, quando chegam do continente, têm uma visão continental, uma escala distinta, e permite, assim, haver confronto de ideias, digamos assim. Nós também estamos a trabalhar em conjunto com a Itália e com a Turquia, no sentido de desenvolvermos o programa Erasmus o mais possível. E uma das nossas conquistas é a Faculdade de Arquitetura de Veneza e uma Faculdade de Arquitetura na Sardenha. E que são 2 ilhas também, com vivências distintas e que podem ser uma mais-valia para os nossos alunos no segundo ano que quiserem fazer Erasmus, poderem vivenciar e experienciar essas outras formas de ser insular, digamos assim. Agora, o que tem sido muito interessante é o interesse que este curso de arquitetura tem despontado também de outras universidades, nos casos que referiu agora, por estarmos onde estamos. Exatamente. Não é? Em Veneza, obviamente, Veneza é Veneza, mas claro. Os Açores são os Açores. Sem dúvida. Tem sido interessante também por aí, não é? De facto, nós temos tido visitas de grandes faculdades europeias como Barcelona, como a Faculdade de Arquitetura Mendrisio, como a Faculdade Oxford, exatamente, que vêm propositadamente para cá, fazem cá uns dias, justamente para visitar o mais possível a nossa paisagem endógena, e desenvolvem trabalhos sobre os Açores sem cá estarem. Portanto, eles vêm de propósito para poder aqui praticar aquilo que é a arquitetura de acordo com o território natural e sensível. Curiosamente, ainda não tivemos nenhuma visita de nenhuma escola portuguesa. É sempre lá fora que nos revê. Mas, efetivamente, é um esforço que têm feito a nível internacional e sem qualquer pedido. Depois pedem-nos a nós para dar as aulas de preparação e servir de júri de trabalho, e tem sido muito bom para nós também como docentes. Os docentes, além de serem também uma equipa muito jovem, mas com competência obviamente reconhecida, mas que têm algum know-how também para poder já responder a esta pergunta, que é: a arquitetura tem mudado, como em quase todas as artes e ofícios, tem mudado muito nas últimas décadas. A imagem que temos do arquiteto é cheia de papéis à volta de um estirador, com réguas e esquadras. Hoje em dia já não é bem assim, mas isto ainda tem muito de arte, não é? Portanto, além das questões técnicas e do AutoCAD e daquelas coisas todas cheias de nomes complicados, mas isto ainda lá vai muito com o desenhinho, não é? Vai, é verdade. Aliás, mesmo dentro do plano de estudos do nosso curso, uma das questões em que é ponto obrigatório é que no primeiro ano os alunos têm mesmo que executar os seus desenhos, portanto os desenhos rigorosos, a lápis, portanto à mão. É lecionada uma cadeira de dito AutoCAD, e que facilita imenso, mas no primeiro ano eles têm rigorosamente que desenhar à mão, e depois então em anos seguintes já podem desenhar com os programas todos que
que entenderem. É também de vincar que a primeira parte do projeto que estes alunos concebem tem sempre uma fase de esquiços e, portanto, projetual de pesquisa, e aí continuamos a incentivar muito, e é uma parte que gastamos bastante tempo mesmo nesta pesquisa e de desenho esquiçado à mão, que faz parte do arquiteto e eu acho que vai sempre fazer, por mais programas que venham. E em termos de evolução, o que é que se pode dizer que a arquitetura mudou assim, radicalmente nos últimos tempos? Ou continua muito honesta e muito firme aos grandes mestres? Isto depende das escolas. Pois, não é? eu acho que isso varia muito. Pois, tem várias escolas, não é? Claro, mas é sem dúvida inquestionável que os programas informáticos vieram dar uma grande mais-valia à arquitetura. Eu acho é que há espaço para todo o tipo de arquitetos, não é? Poderá sempre haver o arquiteto dito tradicional, digamos assim, e poderá haver edifícios o mais high-tech possível, porque os programas apoiam isso. Eu acho é que há espaço para tudo isso. Exato, por isso é que nós vemos arquitetos muito ligados à sociedade portuguesa e a uma arquitetura que se diz sempre que é simples, digamos assim. A arquitetura portuguesa é uma das profissões e uma das áreas científicas em que nós, portugueses, somos fortes. Temos capacidade para isso porque temos no nosso ADN já informação, digamos assim. E a verdade é que quando, dependendo das escolas que nós estamos, se estivermos mais no Porto, será mais ligado à arquitetura tradicional portuguesa, se estivermos mais em Lisboa, é uma escola mais tecnológica, mas efetivamente os arquitetos não podem viver também sem as várias abordagens da arquitetura, por isso estava a colega a dizer que nós temos o high-tech e vamos ter os Frank Gehry's, contudo com o museu em Espanha, que parece um peixe, não sei, alguma coisa mais orgânica, e isso é possível, sim senhor, por causa dos programas de 3D, mas é preciso não esquecer, para além do programa de 3D, o papel da maquete. Temos aqui algumas maquetes, justamente porque hoje em dia a criatividade é tão grande e os materiais permitem-nos esta criatividade, coisa que não acontecia antes de inventar o botão armado, que se pode fazer quase tudo, é quase tudo moldável, e a maquete aí tem um papel fundamental. Portanto, é o desenho e a maquete. E depois é que vem o AutoCAD. E normalmente o arquiteto pensa sempre primeiro em desenho, mesmo aqueles mais high-techs. Sim. E algo que será difícil de perceber aos nossos espectadores é como é que, no meio de um curso de arquitetura, há tempo para a música. E essa é que foi uma grande surpresa. E, portanto, foi uma agradável surpresa e foi uma feliz coincidência, porque os alunos do curso de arquitetura são também muito envolvidos, obviamente, nas atividades da sociedade e neste caso da música, e vocês tiveram uma ideia muito, muito simpática, que foi trazer 3 jovens músicos que serão 3 futuros arquitetos e que se dedicam à música. Como é que foi isto? Que ideia foi esta? Bem, para já há sempre alunos no curso de arquitetura que têm outras artes paralelas, para além do gosto pela arquitetura como arte. Hoje trouxemos músicos, também temos lá carpinteiros, temos pintores, hoje veio um pintor também. Esta experiência teve a ver com o facto do Sr. Pedro Gomes tocar flauta no final das aulas como toque de saída, uma coisa que me incomodava muito no primeiro ano enquanto lhe dei aulas, confesso, e tirava-me a paciência também, mas que deixava todos os colegas muito bem dispostos. Pois, imagino. Pronto. E fui acompanhando, digamos assim, o percurso do Pedro Gomes, que depois foi catalisando outros que também tocavam. Eu lancei o desafio ao Pedro Gomes depois de sermos convidados para aqui estarmos, e o Pedro Gomes aceitou esse desafio, e foi uma experiência, vai ser com certeza uma experiência única para todos, porque é uma primeira vez, mas ele faz disso uma vida paralela. E o que acontece muitas vezes com os arquitetos é que, seguindo a arquitetura, depois mais tarde exploram outras áreas e levam-nas a sério. Não sei se vai ser o caso do Pedro Gomes, ele será um excelente arquiteto, se for arquiteto. Agora, músico, vamos ver. Olha que, pelos ensaios, dá-me ideia que se a coisa não correr bem na arquitetura, a música pode ser uma belíssima alternativa. Pelo menos foi essa a ideia. Ora bem, então vamos ouvi-los. No contrabaixo, o Bruno Assunção. Na guitarra, o Rafael... como é que se diz este nome? Neunes? News, notícias. News.
o Rafael News e também na percussão e saxofone o Pedro Gomes, o tal que toca flauta no final das aulas. Então, este grupo não tem ainda um nome e, portanto, vamos ouvi-los em estreia mundial. Eles estão a estrear-se aqui, mas vocês vão ficar de boca aberta, com certeza, como nós ficamos. É um tema original, o primeiro chama-se Corvo. Uma salva de palmas para eles. Tenho guardado a meio mar, bem preso, atado, o resto de sonhar. Pedras soltas, flores mortas, uma faca presa pela ranhura das portas, registros perdidos, vela deitada, a capa de um livro só e meio rasgada. Ali eu sei que vai lá estar o corvo de além por chegar. Quem tudo sonha o fez mandar, amarrado não por querer ficar. Saberei quanto é a sorte de ter um lugar ao lado do meu, virar um rochedo a olhar ou a ver se me afogo cedo amanhã. Ali eu sei que vai lá estar o corvo de além por chegar. Quem tudo sonha o fez mandar, amarrado não por querer ficar. Muito bem. Eles ainda vão voltar a estar connosco, vamos conversar com eles e vamos saber mais sobre esta ligação entre a música e a arquitetura. E neste caso vamos falar também de pintura. O nosso convidado aqui na nossa galeria é um estudante também de arquitetura, não é assim? E vamos chamá-lo para conversar connosco, para saber mais também sobre a sua obra, que vamos vendo à medida que vamos conversando. Ele é responsável também dos desenhos, da pintura que temos aqui na nossa galeria, e quero cumprimentar, para se juntar aqui à conversa, o nosso amigo André Vieira. Uma salva de palmas para ele, André. Amigo André, bem-vindo. Faz favor, parabéns pelo seu trabalho. Nós ficámos aqui todos encantadíssimos quando cabemos todos neste sofá. Sim. Hoje vou pedir ao curso de arquitetura que desenhe um sofá específico aqui para nós. O André, que ainda por cima tem aqui alguns trabalhos seus que ficámos todos de boca aberta quando vimos. Porque o André, que idade é que tem agora?
19 anos. 19 anos. E aqui o seu portfólio é apenas um pequeno exemplo do trabalho que faz como pintor. E, em primeiro lugar, a pintura quando é que começou? Começou muito cedo na sua vida? Sim, foi pintura e várias vertentes artísticas. Foi algo que sempre esteve muito presente na minha vida, desde que me lembro. Não fazia com um objetivo, mas era algo natural, era uma necessidade, muito da necessidade de comunicar e tentar expressar através de riscos, pinturas, cores. Mas normalmente sempre através do desenho, não é? Era sim, a sua, sim. Era a sua forma E, portanto, e quando era pequenino já sabia que ia ser arquiteto? Queria ser arquiteto ou não? Por acaso eu, quando era pequenino, já dizia que queria ser arquiteto. Claro que eu não tinha bem a noção do que era a arquitetura verdadeiramente. Mas tive tempo suficiente para pesquisar, para me informar e então, depois do secundário, decidir ir para o curso de arquitetura. Bom, nós vamos vendo, ao mesmo tempo que conversamos, vamos vendo algumas das obras que nos trouxe, que gostava que nos falasse um pouco delas. Representam também momentos diferentes da sua arte, antes da arquitetura, depois da arquitetura, ou não? Sim. Tenho ali na galeria, podemos ver uma peça em que é um tampo, é um papel de cenário que é um tampo de uma mesa de um estirador de arquitetura, portanto é algo despreocupado em que eu tanto estava a desenhar, a pensar num projeto, a tal referência que a professora arquiteta Celina fez referência há pouco de aquele processo de estudo e desenho de esquice, daquilo que o aluno está a pensar, e ao mesmo tempo outra liberdade de expressão e tudo acontecia no mesmo papel. Eu queria só aqui reforçar que os alunos no curso de arquitetura, cada um tem o seu estirador. E eles têm o espaço de trabalho deles, mas devem zelar por aquele espaço de trabalho, porque outros virão e ocuparão esse mesmo espaço. E daí que eles forram os estiradores e muitas vezes não há papel e desenha-se no estirador. É o que se vê ali, desenha-se projeto, desenha-se detalhes das aulas, etc. E tal como eles têm espaço, e aquilo acaba por ser uma segunda casa, as nossas instalações, também os colegas deles que vão para o Escoté, que já lá estão, quando vêm de férias, gostam de ir estudar e trabalhar para o curso de arquitetura. Aliás, às vezes os alunos que lá estão queixam-se, estes vêm para aqui, parece que é tudo deles. Mas efetivamente criou-se uma relação de familiaridade muito grande, que as pessoas identificam-se, os alunos identificam-se, o corpo docente também, com as instalações e com o espaço que nós temos disponível. E daí que nascem estas coisas bonitas, que são, no fundo, forras de estirador, onde vão nascendo projetos. E a pintura que podemos ver aqui, que estamos a ver neste momento, André, demonstra aqui também uma forte ligação também às suas origens, porque o mar está ali também muito presente, mas dá a ideia que não pensa muito nisso, quer dizer, as coisas aparecem-lhe e pinta e pronto, é isso? Sim, muitas vezes as coisas acontecem. Pode acontecer de um acidente, de uma mistura de tintas, de um derrame de tinta acidental, pode acontecer de várias situações. O mar sempre esteve muito presente na minha vida. Lembro de uma vez passar umas férias, acho que foi, não me lembro agora em que zona, mas em que não tinha o mar presente durante uma semana e fez de facto falta o mar, o som, o cheiro e portanto naturalmente o mar está sempre muito presente nas obras, não só em pintura, mas também em muitas intervenções de rua e urbanas que eu já fiz, sempre relacionadas com o mar, não só como tema, mas também a proximidade em termos espaciais ao mar. E já havia esta intenção, este gosto de seguir pela arquitetura. Agora, como é que se consegue conciliar aqui? É possível pegar na sua arte, na sua forma de encarar a pintura, por exemplo, e transformá-la para a arquitetura, ou aí há um travão, porque aqui há regras e há coisas mais... Como é que isto funciona? Essa é uma questão muito frequente e uma questão que eu coloco a mim mesmo. Mas eu acho que sim, há momentos em que a intenção, ao criar uma pintura ou alguma obra, pode estar presente também na própria arquitetura, naquilo que eu quero provocar à pessoa que irá usufruir do espaço e na pintura à pessoa que irá observar a tela. Portanto, há objetivos, existem conceitos, intenções
expressar algo, receber um feedback para quem eu estou a criar. E depois tenho como objetivo tentar ir percebendo como é que essas duas vertentes se unem, se tocam, como é que essas coisas acontecem. E para já está a ser, no campo do curso de arquitetura, está a ser como pensou quando fazia os tais rabiscos e sonhava que queria ser arquiteto? Sim, claro que uma diferença que eu notei é preciso a certa altura entrar num maior detalhe, num maior rigor, numa certa vertente mais técnica. Sim. Mas isso também pode ser explorado na pintura, não é o meu caso. Mas sim, foi aquilo que eu idealizei desde o início do projeto, em que estou a fazer o esquiço até à maquete e à apresentação final, está dentro daquilo que eu tinha idealizado como curso e aquilo que eu pretendia. E esta conversa sobre arquitetura daria para 6 ou 7 programas, especialmente porque é sempre uma área que nós vemos sempre do ponto de vista do cliente, não é? E há aqui também este aspecto que eu gostava de conversar aqui com as professoras arquitetas Celina Vale e Joana Guarda, que é o seguinte: por mais criatividade que haja, por mais vontade, por mais linhas que se tentem seguir, por mais orientações, o cliente depois é que manda, não é? Exatamente. E isto aí acaba por ser um bocado castrador às vezes para o arquiteto. Como é que se lida com isso? Sim, isso é de facto um dado curioso. Nós no curso temos um caráter muito criativo no primeiro ano e depois isso acaba por ir sendo largado ao longo do curso. Porque uma coisa é realmente projetar sem ter um cliente fixo, mas quando eles vêm cá para fora, para o mundo profissional, eles vão ter um cliente que diz exatamente aquilo que quer. Claro. Se é um quarto, se são 2, se são 3, portanto, a concepção do espaço vai ter sempre que acompanhar a vontade do cliente. E tentamos sempre, ao longo da estrutura do curso, acompanhar isso para os fazer ver que o mundo real é feito da vontade de quem manda fazer o projeto. Tal e qual. Sim. Porque nem todos os arquitetos vão poder desenhar só obras que gostam e que querem, não é? Exatamente. E vão ter de estar sempre preparados para o mercado de trabalho. É um curso que, bem, nós vamos saltitando aqui de conversa em conversa, mas é um curso que estes jovens arquitetos podem aspirar a vir a ter uma boa saída profissional, ou as coisas também estão complicadas? Curso, é assim, em Portugal está tudo complicado. Claro. Mas, sinceramente, eu costumo dizer, eu passo a expressão, que se é para ir para o desemprego, então que tirem o curso de arquitetura, sinceramente. Sim. Porque a formação que é dada é tão abrangente. O Vitrúvio, no seu tratado, dizia que o arquiteto tem que ser tudo, até médico, tem que saber um bocadinho de tudo, porque efetivamente nós estamos a construir um espaço para pessoas, que as pessoas têm que se sentir bem. Temos que saber conversar com as pessoas, saber o que é que elas querem. Também, às vezes, elas acham que querem umas coisas que não é bem assim. Também temos que ser professores, digamos assim, e saber chegar ao ânimo, não é? Ao sentimento, àquilo que eles pretendem sentir na casa, porque isto é que é importante, não é importante se a janela é ali, é importante que a pessoa se sinta bem ali. Aliás, há um arquiteto que dizia, eu não desenho churrasqueiras, porque cada um gosta do churrasqueiro, umas com casinhas, outras sem casinhas, eu não meto com as churrasqueiras de ninguém, porque senão dá chatice. E sinceramente, eu acho que a gente não se deve meter, eu vou aqui explorar um bocadinho a questão da Joana, né? Que não se deve meter naquilo que o cliente quer, porque a casa, o que seja, é para ele, e ele é que tem que se sentir bem. Agora, cabe-nos a nós saber trabalhar com o cliente, porque é um trabalho, atenção, um trabalho de equipa. É uma equipa, como fazemos com o engenheiro, que é outra equipa, com o mestre de obras e com todos os técnicos envolvidos. Portanto, o arquiteto tem essa obrigação de pivô, de conseguir gerir todas as vontades para aquela que é a vontade do cliente. E aqui tem que haver uma conversa e um entendimento daquilo que é o cliente para a gente fazer aquilo que ele quer. Portanto, o arquiteto, eu diria, no limite, tem que ser tem que saber resolver o problema. Os problemas numa solução que é a arquitetura. A arquitetura não é mais, né? Quer dizer, nestes 10 anos que eu estou a dar aulas e cada vez mais sinto isso, que a arquitetura não é mais do que uma solução
Para muitos problemas. Para muitos Exato. problemas. Nós temos que Exatamente. responder bem, quer dizer, ao território físico onde vamos inserir, Exato. que vai estar aberto ao olhar de todas as pessoas e, portanto, isso é logo um grande desafio. Tem também situações, ainda há pouco tempo uma senhora disse-me, olha, já foste ver o meu consultório, sou eu que estou a orientar a obra, não é o meu marido, porque são as senhoras muitas vezes que dão as opiniões. Não é muitas vezes, é sempre. Pronto. E eu disse, ainda não vi. Ela disse, tive de falar com o arquiteto porque ele queria tudo em vidro e eu não tenho dinheiro. Dizia ela muito séria, não podia ser. E então falei com o arquiteto tirou o vidro. E quando eu fui ver a obra, pessoalmente, eu acho que a opção do menos custo estava mais de acordo com o envolvente. Não estou a dizer com a peça em si, mas com o envolvente onde se encaixava a arquitetura. E às vezes, lá está, o cliente é uma mais-valia porque ele coloca-nos problemas que às vezes a gente não os Que coloca. nunca se pensou Exatamente. E o André está preparado para esses problemas todos? Venham eles. E quando a coisa se complicar, vai para a pintura, não é? Também pode ser. Ele é um construtor também, não é? E é um Já construtor também. construiu. Sim, há bocado acerca de uma questão de antes do curso e agora que estou no curso, essa necessidade de criar, houve a dada altura, no primeiro ano, no segundo semestre, um trabalho que pressupunha a realização de um cubo, uma caixa de música, ou seja, o público que iria usufruir era com o objetivo de estar naquele espaço a relaxar, a ouvir música, e então essa necessidade de criar depois fez com que, E já temos de aqui, facto, é isso, a professora Celina foi buscar e nós podemos mostrar aqui. Isso é o que nos está a foi falar? construída à escala real, esta maquete Sim, está a uma escala eu mostro para aqui para esta câmara, não é? representativa e Neste momento este cubo teria 2,5 metros. E então essa necessidade de criar, eu identifiquei muito com esse trabalho porque de facto a obra ia aparecer, e isto tudo num primeiro ano de arquitetura, não é? E então foi algo que foi importante e que me Então deu mais isto existe força. mesmo? Sim, existiu, já não existe, porque foi uma construção efêmera e esteve presente numa varanda, a varanda de Pilatos das Portas do Mar, portanto aquela que se estende sobre a água. Esse e mais um outro da turma também estiveram expostos durante o verão inteiro do ano passado. E isto serve para quê? Portanto, o exercício era um espaço em que a pessoa ou as pessoas possam relaxar, refletir, ouvir música, daí o título Caixa de Música. E então foram, portanto, nesse espaço de 2,5 metros por 2,5 metros, criámos, o meu grupo criou espaços distintos. São umas escadas que não são escadas de acesso, mas são escadas de convívio, ou seja, lembra muito daquela situação da escola em que os alunos estão naquelas escadas a tomar o lanche, a conversar e não propriamente de acesso. Depois temos aí uma zona de sombra e luz que é provocada através dessas mesmas escadas, portanto, essas escadas provocam esse efeito de sombra e luz que são projetados na zona de entrada, quando a pessoa entra, portanto, esse momento de contemplação. Depois temos uma sala mais aconchegada, que chama-se uma sala de chá, uma sala que tem uma lona com alguma transparência para esse outro espaço que recebia um baloiço, e então é esse jogo em que uma pessoa que está dentro da sala de chá pode estar a ver a sombra de outra que está a baloiçar através dessa lona que tem a sua transparência. Sim, senhor. Bom, e nós vamos avançar aqui, porque se vamos falar aqui agora destas maquetes todas... Queria só fazer aqui uma frasinha. É que há pouco, quando estava a dizer como é que se faz a ponte da pintura para a arquitetura, eu acho que este projeto que aqui está, que por acaso está a preto e branco, o outro era a madeira criptoméria, se está assim porque já há uma linguagem ali naquele esquiço que, se reparar, há um forte contraste entre o preto e o branco, e mesmo as pinturas que o André faz, há sempre um contraste muito forte entre o fundo e a imagem. E esse contraste vê-se aqui, em conjunto com estas subtilezas da lona, destes pequenos apontamentos,
que ele também faz na pintura. Portanto, há uma personalidade que não se deturpa na arquitetura, mas que dá continuidade e explora-se noutros âmbitos, que é o âmbito espacial. Portanto, é só dar asas. Então, eu quero aqui pedir uma salva de palmas para o nosso André Vieira. Parabéns, muito obrigado por ter vindo, André. E agora vamos voltar à música, vamos voltar a ouvir os nossos músicos futuros arquitetos, alunos do curso de Arquitetura da Universidade dos Açores, que já há pouco nos brindaram com aquele tema Corvo, tudo temas originais, em estreia mundial. Vamos ouvir também o segundo tema e agradecer a presença também deles aqui no nosso programa. Este segundo tema chama-se Aporia. E é interpretado por este grupo que não tem nome, nem querem ter, porque eles são muito ciosos do seu trabalho e, portanto, para que não haja cópias, eles resolveram que não vão dar nome ao grupo. Eu tentei ainda chamar-lhes os Tiradores, mas eles não... Os Tirador. Se fosse no Brasil era os Tirador, aquele que tirador, né? Aquele que tirador. Bom, mas eles não querem esse nome, portanto vão ficar mesmo só os nossos amigos que vão tocar aqui o Aporia. Uma salva de palmas para eles aí estão. Pergunto ao tempo que me fala em segredo, se conhece a voz do vento que faz voar o meu medo. Pergunta ao céu se conhece quem ao meu lado sonhou, onde vive quem morreu, que a mesma chuva molhou. Dizem que se procuro alguém, preferem não responder, tão pouco atendem também ao som que sempre quis saber. Não sei onde vou, mas prefiro perder-me que guiar-me por perto. Não sei o que quero, mas enquanto decido, dou tudo pelo incerto. Assim respondo a um estranho, ao confiar que acredito, com o embuste dos deuses, pregando ao mundo seu mito. Confesso à dúvida que sou seu irmão, não de sangue, porém de forte união. Rouba um camarada a sorte de sua ideia, escrevo uma canção fiel. De qualquer maneira, não sei onde vou, não sei o que quero. Bravo!
aí estão eles, os nossos amigos, que eu já aqui à procura dos nomes, que é para dizer outra vez, sem me enganar, cá está. Eles são o Bruno Assunção no contrabaixo, o Rafael na guitarra, o Rafael News, e na percussão e saxofone o Pedro Gomes. Bom, o Pedro Gomes daqui a pouco vai conversar também connosco, porque este curso teve aqui entre variedíssimos exemplos, e falava agora com as senhoras professoras acerca disto, tiveram até um contacto com Cristo, não é? Tiveram um contacto com Cristo. Estamos no Natal. E no Natal. No Natal. Ainda por cima no Natal. Bom, melhor é explicarmos isto, não vão os nossos espectadores achar que estamos aqui a falar de algo que vá interferir com a quaresma, tempo que vivemos atualmente. Não é nada disso. Falamos de um dos grandes nomes e um grande artista plástico que tem este nome, não é? O Senhor Cristo. Sim. Exatamente. Então, que projeto foi este? Que ideia foi esta? Bom, como a Joana já explicou, nós fazemos sempre os projetos em parceria com o ISCTE e o projeto deste primeiro semestre para o segundo ano era desenvolver uma habitação. A habitação tinha uma série de questões que tinham que ser resolvidas, tinha que estar no centro da cidade, enquadrar-se dentro daquilo que era a tipologia existente, tinha que resolver grandes diferenças de cotas, deveria também resolver a questão técnica, portanto, construtiva, qual é que era o sistema construtivo. Portanto, foi um exercício que foi levado desde a concepção da possível casa até ao desenho da janela, da porta, por aí fora. Portanto, à escala 1-2, metade do tamanho real. Mas falta dizeres o cliente. Sim, ainda não cheguei aí. O cliente? Então, quando nos foi lançado o exercício, houve possibilidade de nós aqui nos Açores fazermos o cliente que nós queríamos. A ideia do ISCTE era ser um cliente além fronteiras, um artista qualquer, que os alunos pudessem pesquisar o cliente na internet, não tivessem dependentes, digamos assim, de deslocações do cliente, da casa, etc., mas que fosse fácil aceder na internet. E eu confesso, desde miúda tenho uma paixão pelo Cristo muito grande. Aliás, as minhas aulas começam justamente por ele e disse aos ISCTE, sugeri que aqui fizéssemos o Cristo e eles acharam bem. Portanto, foi que começou, e os alunos começaram a pesquisar sobre o Cristo e a sentir uma grande empatia, porque ele trabalha também com ilhas e com ambiente insular, porque os trabalhos dele não são só trabalhos de pintura e de pequenas instalações, são essencialmente trabalhos sobre grandes territórios. E daí que os alunos encontraram aqui pontos de contacto, digamos assim. Pontos de contacto. Um dos alunos é o nosso músico Pedro Gomes, que teve o privilégio de trocar e-mails com Cristo. Ele próprio trocou e-mails com Cristo. Um deles. Foram 6 que se juntaram antes do Natal para fazer esse PowerPoint. Houve uma aluna que se disponibilizou, que foi a Andreia Couto, a quem a turma tem que agradecer por manter essa conversa durante o período de férias. E eles juntaram-se o máximo possível, montaram um PowerPoint com 6 propostas. Estas 6 propostas estão a partir de hoje no Ateneu Criativo e lá está até o dia 5 de Abril, mais 2 que se acrescentaram a estas 2. E o que acabou por acontecer foi que os alunos fizeram uma pequena explicação de todos os projetos em inglês. A própria Andreia traduziu, os próprios alunos traduziram e mandaram para o Senhor Cristo, por acaso, no dia 24 de dezembro. Estava o Cristo quase a nascer. Exato. Ocupadíssimo. É que agora tenho que nascer, mas primeiro tenho que ver os projetos desta rapaziada. Logo na altura, o assistente do Senhor Cristo disse que estava muito entusiasmado com aquele mail e que já tinha posto o mail numa pasta, porque o Senhor Cristo não vê computador, nem vê e-mails, e como é uma pessoa com uma certa idade, ele já tinha dado indicação à assistente para que o PowerPoint fosse projetado na parede. Portanto, foi com grande admiração que se recebi isso no dia 24, à hora do almoço, e ao final do dia 24 já tínhamos uma resposta do Senhor Cristo a dizer que queria saber quem nós éramos, os nossos mails e realmente um contato, uma morada para podermos enviar alguma coisa. Que espetáculo. Então vamos conversar com o nosso amigo Pedro Gomes, que além de músico é também estudante de arquitetura na Universidade dos Açores. Não é o Pedro Gomes, é o João Borges, exatamente. João Borges, um abraço, anda cá. Peço desculpa, já troquei o nome. Oh, meu amigo João, desculpa, troquei-lhe o nome, como é que está? Gosto particularmente dos seus óculos, acho que são assim, isso é a sua imagem de marca, não é? É verdade, é verdade.
Então, amigo João, também entrou em contacto com Cristo? Sim, como é que foi essa experiência? Entramos em contato com Cristo, foi uma enorme alegria para nós. Temos tido a possibilidade de um artista de grande renome internacional ter a oportunidade de ver a nossa apresentação, os nossos projetos, os nossos PowerPoints, e foi com uma grande alegria que soubemos a notícia que foi visto pelo próprio Cristo. Tal e qual. João, como é que o meu amigo aparece aqui nesta... O meu amigo tem ar de arquiteto, tem ar de arquiteto mesmo ainda sem o ser, mas já tem pinta de arquiteto. Eu comprava-lhe um projeto ou dois. Eu chegava a uma reunião consigo e comprava-lhe um projeto ou dois, sem dúvida nenhuma. Só por causa do aspecto, do ar, não é? Do ar. E o meu amigo, como é que aparece aqui nesta embrulhada da arquitetura? Bom, fiz o meu secundário no liceu, vim de artes. O meu interesse pela arquitetura apareceu desde o início, desde pequeno, tive sempre um interesse pelo desenho. E então no secundário vim a afirmar o gosto pela arquitetura, de não seguir as artes plásticas, mas sim a arquitetura. Então fiz essa escolha e que, na minha opinião, acertei em cheio. É um gosto pessoal que tenho e espero vir a desenvolver muito mais esse gosto e ter um futuro em aberto. E que tipo de arquiteto é que acha que vai ser? Ou que gostaria de ser? Relações públicas. Arquiteto de relações públicas, ponto número 1. Portanto, sim, é o que vai à reunião, não é? Exatamente. É o que vai à reunião, lá na equipa não falha. Mas em termos de escola, por exemplo, eu não percebo nada disso, mas em termos de escola de arquitetura, onde é que se encaixa melhor? Bom, em termos de linguagem, eu penso que o arquiteto Souto Moura tem um pouco a ver, ou seja, tem um pouco a ver com o Souto Moura, né? A linguagem do plano, do cubo, e desde o início que conheci os trabalhos do Souto Moura, interessei-me logo pelas formas que ele utiliza, o cubo, o plano, a linha e a textura também, e a minha linguagem é essa. A personalidade do professor Celina, a personalidade do arquiteto também se reflete na sua obra. Isto por falarmos de Souto Moura, que é arquiteto e podia perfeitamente ser pescador, ou lavrador, ou outra coisa qualquer, porque ele é de uma humildade, de uma simpatia, fala com toda a gente, as pessoas nem se apercebem o monstro que ele é, não é? Um monstro, sim. no sentido, obviamente. Mas a pergunta era essa, portanto, a personalidade do arquiteto reflete-se obrigatoriamente na obra? A personalidade nem sempre a gente consegue trazê-la cá para fora, não é? Que o Borges faz assim, tem uma certa preocupação com a imagem. O arquiteto Souto Moura não é uma pessoa muito preocupada com a imagem, nunca foi, mesmo quando vai às palestras e quando as apresenta para outros arquitetos ou mesmo lá fora não tem esse cuidado. Mas não quer dizer que por dentro ele não tenha toda a sensibilidade que nós notamos nas obras e na preocupação demonstrada nessas mesmas obras do uso de materiais tradicionais como a pedra, quando ele trabalha nas casas no norte, ou mesmo o detalhe construtivo. O Souto Moura é um homem de detalhes. Aparentemente são peças simples, mas que são desenhadas até à escala 1-2, à escala 1-1. Portanto, aquela janela é desenhada daquela forma porque ele assim decidiu. Portanto, é um arquiteto do detalhe. E quando a gente olha para ele não percebe essa sensibilidade, até porque é uma pessoa que está sempre muito bem, consegue comportar com toda a gente. E aliás é uma característica que eu noto que os arquitetos do Norte têm. Normalmente, eu tive como professor o arquiteto Fernando Távora, o arquiteto Cida Vieira, e como professores eram do melhor, era excelente, porque nós falávamos com eles como eu falo aqui com o João Borges, exatamente ao mesmo nível. E eles faziam questão de conseguir falar de maneira que a gente entendesse, portanto eu tenho essa imagem. E o João tem aqui uma série de projetos, fala-me lá um bocadinho do Olha à Sua Volta, e o projeto na gaveta, o que é isto? Foi um evento organizado pelo Ordem dos Arquitetos. Desde o início que, ao longo do semestre, dos anos que temos vindo a realizar, tem havido sempre a relação entre o curso de Arquitetura e a Ordem dos Arquitetos, o que acho muito interessante e muito positivo para nós. Ou seja, o Olha à Sua Volta foi um evento, como já disse e referi,
da Ordem dos Arquitetos, em que fomos convidados a fazer a divulgação da arquitetura. Encontramos-nos nas portas da cidade, tivemos a dialogar e tentar perceber o mesmo, e fizemos uma distribuição de flyers ao longo da cidade, ou seja, tivemos o contato com as pessoas, com os cidadãos, e tentamos perceber um pouco o que é que os mesmos acham, qual são a sua opinião acerca dos arquitetos, e penso que para nós que estamos a iniciar o curso de arquitetura, é muito bom saber o pensamento das pessoas e tentar perceber o que é que podemos mudar no futuro acerca disso e tentar mudar as opiniões das pessoas que por vezes não são as mais favoráveis a nós, né? Temos também futuramente que vai ser realizado o projeto na Gaveta. Fomos convidados, ou seja, foi um aluno convidado do nosso departamento do curso de arquitetura, neste caso do segundo ano, no qual vai apresentar o projeto de Cristo, numa plateia que creio de ter 15 arquitetos. Vai ser uma experiência muito interessante, um contato com pessoas que já têm experiência na profissão e tentar perceber quais são os pontos positivos e negativos que nós temos e aquilo que podemos vir a evoluir no futuro. Muito bem. Nós vamos ter que avançar, começo a conversar e a arquitetura do programa não me permite estar aqui mais tempo a conversar sobre estes assuntos, mas só para concluir, de todas as obras que já viu, o que é que alguma vez olhou assim para um edifício e disse, pá, quem me dera ter sido eu a fazer isto, assim, ter sido eu a desenhar isto? Qual é assim o projeto? Bom, mas está a falar de projetos da região, internacional, nacional? O projeto. Temos muitos. Fiquei fã do Mies van der Rohe, o projeto do pavilhão de Barcelona, pela simplicidade e pelo uso do plano que ele utiliza, que faz a marcação de espaços e também que me revejo muito neste projeto. Foi um projeto que, como já disse, chamou muita atenção e acho que é fabuloso, na minha opinião. Muito bem. Bom, nós vamos agora à música, nós vamos voltar a conversar mais à frente aqui no nosso programa, não é? Mas para já gostava de vos apresentar a nossa próxima convidada. Apresentar é uma maneira de dizer, porque ela é da casa, ela faz parte aqui da nossa família e felizmente já está aí, fresquinho, o seu DVD. Foi um concerto gravado ao vivo, com grandes músicos que ela convidou e que transformou num DVD que já aqui está. Está tão quentinho que até me queima aqui os dedos, porque acabou de sair e é um projeto fantástico da nossa Sonas Fly, que vamos ouvir nesta nossa emissão e vamos também conversar com ela, e não só, temos algumas surpresas e não hesitámos em convidá-la para nos revisitar aqui na Noite dos Sentidos. Minhas senhoras e meus senhores, uma salva de palmas, Sonas Fly. Só momento esquecido no tempo, um só gesto perdido no gelo, um corpo queimado no mar esquecido, de pedra lavrada, de chá arrefecido, nos dados lançados a sorte perdeu-se, numa rua escura um amor escondeu-se. Na luz da manhã o sol renasceu, num toque de AX meu sonho morreu por ti, ao segundo por ti.
escura um amor escondeu-se na luz da manhã, o sol renasceu. No escuro da noite minha alma perdeu-se num toque de AX. Meu sonho morreu por ti, um segundo por ti. Nós daqui a pouco já vamos conversar com ela, com a Sonas Fly, este DVD que já está disponível na internet, grátis para toda a gente, ainda por cima, grátis e de borla. Foi gravado no Auditório Luís de Camões no dia 1 de dezembro de 2012 e foi um grande concerto. Nós daqui a bocadinho já vamos conversar com ela sobre este projeto e outras atividades que a Sonas Fly está a fazer por aí, inclusive é uma que mete sushi e tudo. Mas para já, vamos falar e continuamos aqui com o curso de Arquitetura da Universidade dos Açores. As nossas convidadas residentes que estão aqui de castigo connosco, as professoras Celina Val e Joana Guarda, e nós agora vamos mostrar também uma maquete, não é? Uma maquete e o seu autor, não é? Exatamente. Isso? Não é? O que é que se vai passar a seguir? Que momento é este? Os alunos vão fazendo várias maquetes ao longo do percurso. Nós temos ali algumas, aquela branquinha que está na frente da ilha e a outra em cartão, são algumas dessas muitas maquetes que se fazem. Na entrega final, ao fim dos 3 meses de trabalho, têm que fazer uma maquete à escala 1:50, que é aquilo que o Gomes nos vai mostrar, com a proposta, neste caso, da casa que ele imaginaria ser a casa ideal para o Senhor Cristo. Para o Senhor Cristo. Então eu vou até lá conversar com o nosso amigo Pedro Gomes. Para já, uma salva de palmas para ele. Ele aqui está, Pedro Gomes. Grande Pedro, como é que estás? Bem disposto? Sim. Sim, bem disposto. Então parece que eu tenho que vir aqui para este lado porque o teu cabelo faz reflexo, não sei. Pedro, grande músico, onde é que aprendeste a tocar música? Isso é uma longa história. É? Um pai com 20 anos a história, já não? É com 20 anos. Nasce num contexto da família, que o pai e o irmão são músicos. Ah, é? São conhecidos? Não. Não? Eu conheço-os. Ah, conheces? Eu conheço-os, por acaso. Já não é nada mau, nos tempos que correm. Temos que vir os dois para aqui. Portanto, conhece o pai e o irmão, o que já não é nada mau. Para um arquiteto não está mau. Não está. Bom amigo, parabéns. Este projeto para já foi uma ideia muito interessante e foi um ato de coragem, porque vocês efetivamente nunca tinham tocado juntos, não é? Não. Já? Se calhar vou aproveitar para retificar. Então vamos lá. Nós somos 3 alunos de arquitetura. Que já fomos de arquitetura, que também quero explicar isso. Sim. 2 deles decidiram optar por outro curso. Por acaso foi o curso de IRM. Sim. O que é isso de IRM? É Informática, Redes Multimédia. Ok. Ok. Mas, no entanto, mantém, por exemplo, ao mesmo tempo que tem aulas de fotografia, penso eu, não sei se é assim que é o termo. Sim. Portanto, vão sempre buscar coisas que já aprenderam na arquitetura e eu acho isso muito interessante. Pronto. Gostava de dizer isso, até porque sempre que diziam que eles eram de arquitetura, eles faziam assim uma carinha. Uma carinha do... Não queremos misturas com essa gente, não, os meus professores é que não queremos agora mistura com essa gente, com os arquitetos, agora a confusão. Bom, muito bem. Então, e aqui o que é que temos? Foi a tal casa que tu projetaste para o Senhor Cristo. Sim. Fala-nos lá um bocadinho disto. Portanto, isto parte de um conceito. O conceito que eu defini foi a projeção. Ok. A primeira ideia que me surgiu, portanto, este é o loteamento, o lote que nós teríamos para usar, e seria a única restrição.
Claro que nós temos de respeitar sempre a escala humana, o espaço privado, o espaço público, todos esses programas. Pronto, mas o meu conceito foi o seguinte, foi pegar numa obra do Cristo, que era o The Gates, no Central Park, consistia no seguinte, num U em madeira e apenas preso em cima com pano. E o que é que nós vemos ali? Nós vemos ali, as árvores, portanto o orgânico e o vento. E aquilo era quase como se fosse uma tela que nunca seria constante, portanto uma tela em movimento. E foi a partir daí que eu tentei explorar o meu projeto, ainda que me vinha a desprender desse conceito ao longo que foi necessário, que eu acho que é assim mesmo. É preciso condicionar as ideias e a partir daí tentar que elas não nos trovem. Sim, exatamente. Pronto. Então a ideia seria o seguinte, seria este grande vão que nós podemos chamar uma abertura, com uma inclinação virada para sul, portanto o sol faria algo deste género, seria o ateliê principal, que o programa é uma casa ateliê. Sim. Seria. E em que se divide nos 3 pisos, ou seja, os 3 pisos vão comunicar com o ateliê principal. Certo. O Cristo poderia estar no seu quarto, que é o piso de cima, poderia estar no seu escritório, arquivo, biblioteca, que seria o piso de baixo, e por último, a cozinha. Todos eles comunicam, portanto, com o ateliê principal. Temos aqui uma particularidade que eu tentei desenvolver, que foi, temos aqui um espaço com grande área, e então o que foi proposto pela professora foi o seguinte, foi isto que eu vou tentar mostrar aqui, que é o espaço que se encontra, portanto é um ateliê privado, que é um espaço que é distinto quanto à sua materialidade, regulado de madeira, quanto ao seu isolamento térmico, e permite trabalhos limpos, minuciosos, pensar, desenhar, e apresenta aqui esta particularidade que é luz zenital, mas a partir de um plano branco inclinado, ou seja, é quase uma reflexão, outra projeção, lá está, sempre a ir buscar à minha ideia inicial, porque isto acaba de ser tudo ideias. Só gostaria de realçar 2 coisas, que foi relativamente à fachada, ela segue o seguimento da rua, portanto o enfiamento visual da mesma, e apresenta aqui a entrada. Sim, que acontece com um plano inclinado, portanto Estão a dizer rua. que podemos tirar a parte de cima Podemos disto, sim, podemos sim. Eu não sei se vamos conseguir voltar a pôr, mas isso também não é grave. Também não é grave. Olha que giro. Pronto, já desmontámos aqui o ateliê todo. Agora acabámos de retirar aqui a cobertura. Exatamente. É melhor não desmanchar mais nada. Pronto, Esse é o Sr. Cristo que está aqui. aí. É. O Sr. Cristo que está aqui. Ele por acaso está a apontar para a entrada, não sei se... É que te está a convidar-nos para entrar. Enganar-se. Está a convidar-nos para entrar, sim. Mas continua lá o raciocínio. A partir das escadas, portanto, quando ele entra e entra para a cozinha e apresenta, portanto, 2 acessos, que é o acesso para o piso, a cave, digamos, e para a biblioteca. E essas escadas, portanto, não são ortogonais. Sim. O que é que acontece? Quer dizer, um dos lados é ortogonal, o outro apresenta uma ligeira inclinação. Isto permite, como nós aprendemos no primeiro ano, perspectiva acelerada. O que é isto? É jogar com a percepção que nós temos das distâncias. Por exemplo, uma coisa que está mais longe, a gente quer que fique mais perto e assim consecutivamente. São pequenos truques. Muito bem. Truques dificílimos. Isto ainda se desmancha mais? Desmancha assim. Que é para vermos a cozinha do Cristo? Não, a cozinha é isto aqui, mas aqui, a cozinha já aqui. Agora... Aí é a cave. Exatamente. Onde ele guarda o burro, não é? Quem sabe? Quem sabe? Pode guardar o burro ali. Sim, senhor. Isto ainda dá uma grande trabalheira fazer isto tudo, não é? Porque isto não é brinquedo nenhum que está aqui. Isto aqui tem que refletir na perfeição. Lá está, o tal coisa que nós não iríamos conseguir montar. Isto é de cima, não é? Tem que refletir na perfeição o que está no projeto, não é? O que está no papel. Exatamente. Não pode haver aqui, porque o cliente depois, baseado nisto, é que vai dizer se compra ou não compra. Exatamente, porque para um arquiteto que lida todos os dias com uma planta, com um alçado, com um corte, é mais fácil conseguir ver o espaço tridimensional. Uma maquete é a maneira mais fácil de comunicar. Hoje em dia já temos os 3Ds, que são os renders do tal, por exemplo, do AutoCAD, e companhia mais para a frente outros programas ainda mais engraçados.
Mas, essencialmente, isto é, já acabámos o nosso tempo e é uma pena, porque isto agora íamos fazer aqui, isto é uma coisa difícil, isto é pior do que estar aqui a fazer um exame de arquitetura, em frente a uma plateia aqui muito exigente. Portou-se bem, não portou? O nosso futuro arquiteto, temos aqui arquitetos já de renome aqui a assistir ao programa. Meu amigo, gostava de dar os parabéns pela tua postura, e só perguntar aqui, isto efetivamente era o curso que tu desejavas mesmo, Exatamente. Não é? Nota-se pela paixão que entregas a tudo isto, não é? E o que é que o Sr. Cristo descreveu no e-mail? Que eu sei que estou curioso. Quando ele te respondeu, o que é que ele te disse? Portanto, ele disse o seguinte: para Pedro Gomes e deu um autógrafo. Pronto. Que espetáculo! Isso para mim só que depois descobri que era para toda a gente também. Para toda a gente. Fez igual para toda a gente. Exatamente. Mas o Cristo já escreveu Pedro Gomes. Portanto, é daquelas coisas que nós até podemos não fazer uma grande coisa na vida, mas que fica, não é? Vai ficar assim no quarto. Tu fizeste mais alguma coisa do que está ali, naquela parede? Sim, sim. Foi? Então queres ir lá comigo? Vamos dar cabo disto tudo. O nosso realizador vai já ficar meio zangado comigo, mas vamos aqui para uma zona chamada, na arquitetura da televisão, é uma coisa chamada zona escura, que é uma zona, eu vou-te explicar isto, nunca vais aprender isto no curso de arquitetura, é uma zona onde os realizadores de televisão, enquanto eu converso contigo, me chamam todos os nomes e mais alguns, porque não temos luz aqui, mas conta-me lá, o que é que estamos a fazer? Já agora vou aproveitar para apresentar aqui o meu trabalho de desenho. Nós em arquitetura temos a cadeira de desenho. Sim. E desenho não é só um lápis e uma folha, Sim. É também um projeto final. E aqui eu desenvolvi, portanto, um módulo. Portanto, nós podemos ver que os módulos eles são todos iguais. Isto não é um quadrado, mas depois no final, quando se forma um cubo perfeito. Uhum. Que não é o caso agora, não é? Agora não, mas depois dá para criar estas, porque nada disto. Por exemplo, agora já está inclinado. São tudo planos inclinados. E mais, temos que avançar aqui. Aqui temos uma miniatura do que é aquela maquete. Nós passamos por estes processos em cartão. Este é o início. Processos rápidos, que é a nossa forma de pensar. A par com o processo, que ao fim e ao cabo, ao mesmo tempo que nós pensamos, também temos de mostrar o nosso pensamento às professoras, neste caso. Muito bem. E é assim que também se aprende, é com o lápis na mão e com o X-Acto. E temos outras maquetes aqui, estas já não são da tua responsabilidade, não é? Não, mas são muito bonitas. Mas são muito bonitas, não é? Muito bem. Bom, eu quero agradecer aqui ao nosso Pedro Gomes e a professora está a apontar aqui para uma destas, o que é que nós esquecemos? Está ali para o Pedro Gomes, do Cristo. O autógrafo. Onde? Aqui? Na imagem. Para Pedro, ele assinou foi isto. Exato. Que bom, nós não tínhamos reparado, cá está. A assinatura para o Pedro Gomes. Este é exclusivo. Este meu amigo não há nada a fazer. Bom, uma salva de palmas. Pedro Gomes, muito obrigado. Um grande abraço. Podes voltar para os teus aposentos. Muito bem, e nós estamos aqui a chegar à reta final do nosso programa e quero, ainda antes de voltarmos à música, agradecer muito a presença das nossas convidadas. Ainda ficou muita coisa para conversar, mas de tudo aquilo que eu me esqueci, o que é mais importante referir aqui? A questão das divulgações. As divulgações, então, é verdade. Sim, então vamos a isso. Sim, eu acho que aliada a esta criatividade toda que realmente o curso tem, nós também tentamos sempre ancorar muito isto à realidade e até regional. Nós temos feito muito por divulgar até mesmo as empresas regionais, nomeadamente o Furnas e Companhia, com quem temos um concurso de ideias neste momento a decorrer, em que eles, nomeadamente, vão fazer, portanto, um projeto de uma casa de banho e de uma cozinha e o próprio módulo expositivo em que esses dois ambientes vão estar e temos outros concursos além desse. Temos um concurso a decorrer com o Governo Regional, com mais propriamente com o Centro de Apoio ao Artesanato, que será, em princípio, exposto na Semana do Senhor Santo Cristo no Ateneu Criativo. Temos também um trabalho que está a ser desenvolvido em parceria com a Secretaria da Solidariedade Social, que poderá eventualmente ser exposto ou não, mas que é um trabalho que mais cedo ou mais tarde a gente há de contar. E temos também... E vários grupos de movimentos de arte. Vamos trabalhar com o Walk and Talk este ano pela primeira vez. Vai abrir no Walk and Talk a área da arquitetura. Nós trabalharemos em parceria a dar esse apoio. Isto em julho. Criativo, isso em julho, sim. De 18 de julho a 3 de agosto vamos trabalhar com esse festival internacional. E tivemos no Arco 8 até o dia 21, não sei quando é que
passará o programa, ainda a Vida Noção. Sim, está patente E até dia esta 21. semana está também uma exposição. Está a exposição do Cristo, que lá está, que o Pedro Gomes disse, e bem, que ele recebeu um póster, e cada elemento da turma também, eu própria recebi, com a dedicatória e com a assinatura, e pretendemos manter esse contato com o Senhor Cristo. Ainda tenho esperança que ele venha até aos Açores para fazermos uma coisa bonita como temos ali no painel. Mas é fácil convencê-lo a vir cá, é só dizer que temos cá uma festa com o nome dele. Bem, eu já disse por mail, ontem mandei-lhe a dizer que nós tínhamos cá no Ateneu Criativo as peças, que convido já a RTP lá a ir. Queria só dizer que para quem quiser estar a par do que o curso de Arquitetura faz, nós estamos no Facebook, DCTD, portanto, Departamento de Ciências Tecnológicas e Desenvolvimento, basta pôr as iniciais, e existem outros cursos para além do nosso, mas nós é que damos rendimento, digamos assim, ao Facebook. Qualquer coisa aparece lá, e claro, e teremos todo o gosto de aparecer noutros locais se nos convidarem. Sim. Claro, claro que sim. E nós agradecemos muito a vossa presença. Isto, o tempo é sempre curtíssimo. É verdade. Mas penso que ficámos aqui com uma ideia muito interessante, não só do curso de Arquitetura, como da abordagem tão simpática e da dinâmica que vocês conseguem emprestar a este curso. E muito obrigado por toda a logística que montaram para trazer até aqui ao nosso programa, e a todos os convidados que também estiveram connosco, e são muitos, desde alunos de arquitetura, até professores, até arquitetos, amigos do curso, não é? Amigos do curso. Enfim, com muita gente simpática que nos veio visitar e que passaram aqui esta noite connosco. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada. E nós ainda vamos ficar aqui até ao fim do programa, mas para já quero pedir uma grande salva de palmas para as nossas digníssimas representantes aqui do curso de Arquitetura, as professoras Celina Vale e Joana Guarda. Muito obrigado por terem vindo. Bom, e agora vamos voltar à música para depois conversarmos também com a Sonus Fly, e não só, também com a sua representante, a Talhos de Lava.